Agora são 8 horas. O presidente Jair Bolsonaro decidiu recuar em alguns pontos e alterar o decreto federal que facilita o porte e a posse de armas no país. Bom, houve diversos questionamentos e também críticas da sociedade civil em relação a esse tema. E o decreto agora, o governo Bolsonaro revisou e o trecho do decreto, né, que poderia abrir brechas, né, para compra de fuzis por cidadãos comuns, né, revisou e o texto original havia elevado o limite da energia cinética das armas a serem compradas de 407 joules, um revólver de calibre 38, por exemplo, para 1.620 joules, que abarcaria pistolas 9 milímetros, carabinas semiautomáticas e o fuzil semiautomático 7.4, né, da fabricante Taurus, né? E a gente vai falar sobre esse tema, né, com a Natália Polak, ela que é coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. Olá, Natália, bom dia, tá via Skype aqui para quem está acompanhando pela TVT, pelo YouTube. Tudo bem, Natália? Tudo certo, bom dia, obrigada pelo convite. Tudo bem. Natália, bom, a gente tem agora uma vedação expressa, né, a concessão de porte de armas de fogo, portáteis e não portáteis para defesa pessoal. Então, não será conferido o porte de armas de fuzis, por exemplo, carabinas, espingardas, agora para o cidadão comum. Eu queria que você, inicialmente, já a gente vai abordar todos esses temas, tudo que ficou modificado e a polêmica toda em torno desse decreto, mas eu queria inicialmente que você comentasse sobre uma fala, né, do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que defendeu, né, inclusive foi na Globo News que ele falou, que a posse de armas é o direito do cidadão, né, que assim como ele pode ter uma televisão, geladeira, um aparelho de som, né? Comparou a arma de fogo com esses utensílios domésticos. Como é que você inicialmente vê essa declaração de um ministro? Com muita preocupação, realmente não faz nenhum sentido essa fala, por dois aspectos. Em primeiro lugar, o governo tem dito repetidamente que dar esse acesso ampliado à posse de armas de fogo vem atender a um apelo popular, né, que as pessoas teriam desejo desse direito. Quando a gente vê que as pesquisas que são estatisticamente representativas, como a última do Datafolha, indicam que 64% da população é contra essa ampliação da posse de armas, e principalmente por ignorar que a arma de fogo ela é um produto controlado, então ela não é um bem de consumo comum, não é um tênis que basta eu ter dinheiro para comprar, ela é um produto controlado pelo Exército, assim como, por exemplo, um explosivo, não basta eu ter dinheiro e comprar um explosivo só porque eu quero, tem que ter uma justificativa muito bem fundamentada, e a arma de fogo segue a mesma lógica. Exato. Falando em controle, a gente estava vendo aqui que o Instituto Sou da Paz está realmente preocupado com a questão da rastreabilidade também, não é isso? Das munições, né? Também, o decreto ele mantém quantidades absurdas de munição para compra de civis, então ele coloca que civis que tenham armas para defesa pessoal ou para colecionamento, caça, tiro desportivo, possam comprar até 5.000 munições por ano. É uma quantidade muito grande, completamente desproporcional à utilidade do registro de defesa pessoal, que presume um uso excepcional dessa arma. E aí a gente coloca muita munição circulando no país sem marcação de lote. Outra coisa muito preocupante que esse decreto novo manteve foi a possibilidade de que agentes de segurança pública comprem munição de forma privada para utilizar nas suas armas institucionais. O que não faz sentido por dois motivos. Primeiro, porque é obrigação do Estado comprar munição de uso institucional. E, segundo, porque essas munições compradas de forma pública para as agências públicas, elas obrigatoriamente têm que vir com uma marcação de lote, justamente para serem rastreáveis. E aí, quando se abre essa possibilidade de que o próprio agente compre de maneira privada para utilizar na arma institucional, essa compra não seria marcada. Então, a rastreabilidade de munições, que já não é tão fortemente implementada no país, ela está a risco de ser ainda mais fragilizada. Exato. E, Natália, como é que você acompanhou o caso da empresa Taurus, né? A gente teve uma reportagem, né, na televisão, antes, né, dessa modificação, é claro, em que a Taurus afirma que depois que anunciou o T4, né, o fuzil, teriam
2.000 pessoas interessadas em comprar esse tipo de arma. O que aconteceu? As ações da Taurus subiram na Bolsa de Valores, né? Teve aí um lucro fenomenal com essa notícia e depois agora o governo volta atrás. Como é que você viu aí esse episódio? Infelizmente é um episódio recorrente. A gente acompanha essa questão da indústria de armas há muito tempo no país e a Taurus sempre se beneficia de quando há essas alterações normativas, né? Inclusive no passado, até 2014, quando era permitido o financiamento privado de campanha, a Taurus financiava dezenas de deputados e senadores que tinham uma atuação muito direcionada para a liberalização do mercado de armas. Então a gente vê essa relação direta e oficialmente declarada, né, com essas doações oficialmente declaradas há muito tempo e com muita preocupação, né? Quer dizer, a gente está falando de não só da regularização de um mercado, de um comércio de um bem, a gente está falando de um produto controlado que impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros, né? Então, a gente vê com muita preocupação. Essa fala da Taurus provavelmente acelerou a edição desse segundo decreto porque ela evidenciou um erro técnico do decreto. A definição do que eram os calibres permitidos e restritos, o que, né, reforça a forma assodada, apressada, como esse segundo decreto também foi feito, sem pareceres completos do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, que tem um olhar muito mais técnico sobre essa questão. E ele continha um erro de definição dos calibres permitidos e restritos, do qual a Taurus estava se aproveitando, dizendo que ela conseguiria fazer um fuzil que se enquadrasse naquelas especificações. Então, de novo, a gente vê uma empresa muito mais preocupada em anunciar sua venda e fazer até uma propaganda gratuita nos jornais nacionais, nos jornais de abrangência nacional, do que em pensar no que faz sentido para a segurança pública do país. Exato. Glauco Faria. Bom dia, Natália. Bom dia. Na Boca do Povo de hoje, aqui a nossa sessão, a pergunta é justamente essa, né, a respeito da flexibilização do porte e da posse de armas de fogo, e uma pessoa entrevistada disse que nos Estados Unidos a gente tem uma segurança muito maior justamente por conta dessa questão de ser mais flexível a legislação de armas, mas pegando aqui alguns dados, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças disse que em 2017 foram 109 mortes por dia nos Estados Unidos decorrentes de armas de fogo, um índice de 12 mortes para cada 100 mil pessoas, que é um índice 60 vezes maior, por exemplo, do que no Japão, que é um país que tem um índice de desenvolvimento semelhante aos Estados Unidos, também chega a ser 40 vezes maior do que no Reino Unido, 15 vezes maior do que na Alemanha, ou seja, não é bem verdade. Mas nesses dados também tem uma questão que é muito importante, que 2.715 crianças morrem nos Estados Unidos em decorrência de armas de fogo, e essas mortes ocorrem 2 vezes mais em estados com legislação mais flexível do que em estados em que o porte é mais restritivo. Então, queria que você comentasse, Natália, essas duas questões. Primeiro, como o senso comum acaba abarcando algumas realidades que não são bem aquilo que se quer passar, como a de que os Estados Unidos é um país seguro porque permite mais armas de fogo, e essa questão também do risco para as crianças da gente ter mais arma de fogo circulando. Sim, isso é muito importante. Então, as pessoas tendem a fazer essas comparações simplistas, mas é muito importante a gente comparar o que é comparável. Tem um elemento muito importante para a violência em todo o mundo, que é a desigualdade. Então, não basta a gente comparar países como Estados Unidos e Brasil de forma direta. A gente tem que comparar Estados Unidos com países que têm índices de renda e desigualdade semelhantes. E entre os países de alta renda e menor desigualdade, os Estados Unidos têm uma violência armada muito maior, em comparação com todos os países da Europa, por exemplo, que tem uma legislação de armas mais restritiva, mais responsável. Os Estados Unidos têm um índice de violência muito maior. Então, a gente tem que comparar países que são comparáveis, né? O Brasil, além de tudo, tem um índice de desigualdade muito maior do que o dos Estados Unidos, o que é um fator que contribui para a violência em todo o mundo. Então, isso é muito preocupante para a realidade brasileira. A gente tem que pensar no que faz sentido para a nossa realidade e para a nossa tradição, infelizmente, de resolver conflitos por si próprios, né, pelas próprias mãos, em vez de entregar na mão do Estado. Então, a gente tem já essa tradição, enfim, uma alta já taxa de violência, de resolução violenta de conflitos, e a gente tem que pensar o que uma arma vai adicionar à nossa realidade.
E essa segunda questão dos acidentes com crianças é muito relevante. A gente já tem no Brasil uma criança internada por acidente com arma de fogo a cada 3 dias, e aí falando mesmo de acidente e não de uso intencional da arma. É um índice já alto, pensando que a gente tem até o momento uma legislação mais responsável de controle de armas. E é importante a gente sempre trazer à tona esses impactos diferenciais. Então, pensar que as casas vão estar com um acesso muito mais facilitado à arma de fogo, lembrando que aquela questão de ter um cofre em casa foi feita também de forma bastante ineficiente, então a pessoa só tem que declarar que ela possui um local com tranca, quer dizer, não precisa nem ser um cofre, pode ser uma gaveta trancada, e é só uma declaração, não tem nenhum tipo de fiscalização, não está explícito que a arma tem que ser guardada ali, que ela tem que ser desmuniciada, nenhum dos outros critérios de segurança para quem tem criança em casa. Então, sim, a gente tem bastante essa preocupação de que essa maior quantidade de armas em circulação vai aumentar a quantidade de acidentes com criança, e também outros impactos diferenciais que são um pouco comentados, por exemplo, suicídios. O acesso à arma de fogo é um fator que proporciona, né, um suicídio muito mais fácil, muito mais impulsivo e com muito menos chance de sobrevivência do que qualquer outro método de suicídio, né? Então, também tem uma relação muito mais alta de suicídio por habitante nos estados dos Estados Unidos em que o acesso a armas é mais fácil, e também de agressão contra mulheres. A gente vê já, infelizmente, dezenas de casos toda semana em que o típico cidadão de bem, como muitas pessoas gostam de chamar, né, o homem pagador de impostos com um emprego fixo, que na sua vida pública parece muito decente, mas que na sua vida privada é uma pessoa violenta, uma pessoa controladora, agride as suas companheiras, suas ex-companheiras. Então a gente também vê com muita preocupação a presença da arma de fogo, tanto para o impacto com crianças e adolescentes, também para o impacto de ameaça e agressão contra mulheres. Exato. Natália, eu ia te colocar exatamente essa questão das mulheres. Inclusive, o Instituto Sou da Paz está apoiando, né, um projeto de lei que prevê apreender armas de agressores de mulheres, né? Sim, isso é muito importante. Esses decretos, eles incluem também uma flexibilização nesse sentido de que a pessoa que estaria respondendo a processo, se o processo tiver alguma possibilidade de ser reconhecido como legítima defesa, essa arma não seria apreendida até a decisão específica do juízo, que é muito ruim. É muito importante que no momento da denúncia a arma seja apreendida, que qualquer pessoa que esteja respondendo ao inquérito por ameaça ou por agressão não tenha acesso a armas de fogo, porque a gente já vê muitos casos de mulheres que logo que denunciam são ameaçadas, são agredidas, e se essas pessoas tiverem um acesso mais facilitado a armas de fogo, isso só tende a se agravar. E aí, com um agravante adicional de que a agressão com arma de fogo, ela não dá chance de sobrevivência na maior parte dos casos, né? Então, claro que qualquer tipo de agressão é muito grave, mas se essa agressão for feita com acesso à arma de fogo, a chance de sobrevivência é muito menor. E agora, em relação ao campo, né? A gente sabe que a gente já vive, né, uma violência no campo, principalmente em relação aos sem terra, às comunidades indígenas, quilombolas. E como é que ficou essa questão nesse novo decreto, né, para imóvel rural, proprietários de imóvel rural? Que a gente tem aqui um trechinho que eu só vou ler para você, é concedido apenas para domiciliados em imóvel rural, né, considerado aquele que tem a posse justa, né, do imóvel rural, que seria justo, né? Sim, foi um dispositivo aí talvez para também contemplar essa demanda, né, da bancada ruralista de que haja uma diferenciação mais clara entre aqueles que têm a propriedade já reconhecida, enfim, legalmente, e aqueles que estão contestando algum tipo de propriedade, né? A gente entende que isso abarcaria, por exemplo, aqueles tantos proprietários que já são, enfim, há anos reconhecidos pela justiça, mas também aqueles, por exemplo, assentados pelo INCRA. Mas isso parece ter sido incluído justamente para excluir grupos sociais que estão em processo de contestação de propriedade. Perfeito. Glauco? Só queria voltar um pouquinho para uma questão que a Natália abordou, que é justamente o suicídio, né? Porque pegando de novo, fazendo a comparação dos dados de mortes por armas de fogo no Brasil e nos Estados Unidos, no Brasil, em 2016, houve 43 mil mortes por armas de fogo, 94% delas homicídios, e os Estados Unidos contabilizaram 37 mil óbitos, proporcionalmente, levando-se em conta as populações dos dois países, muito mais mortes por armas de fogo nos Estados Unidos do que no Brasil. Mas lá a maior causa é suicídio, que representa 64% das mortes. Ou seja, a gente com a liberação aqui, a flexibilização do porte da posse de armas no Brasil, pode ter um índice muito maior de suicídios do que existe hoje.
Com certeza, essa relação é tão forte que existem alguns pesquisadores que usam a quantidade de suicídios com arma de fogo como uma proxy, como uma aproximação da quantidade de armas disponíveis. Então, isso realmente é muito forte. A presença da arma, ela facilita essa ação impulsiva. No geral, o ato do suicídio, ele é uma ação impulsiva, e aí por diversos motivos. Então, imagina, a pessoa perdeu um emprego, a pessoa perdeu um companheiro, a pessoa, enfim, está passando já por um processo de depressão, alguma coisa assim. Ela tem à sua disposição um meio quase instantâneo, quase indolor, de, enfim, cometer esse ato. Então, ele facilita muito o cometimento do ato e dificulta muito a chance de sobrevivência, porque também há um fato de que é muito comum a pessoa tentar o suicídio e aí sobreviver, passar por um tratamento, levar uma vida perfeitamente normal durante décadas de vida sem nenhum problema semelhante. Então, essa chance de sobrevivência é muito importante. E a arma de fogo não dá essa chance de sobrevivência. E aí, lembrando que essa arma dentro das casas, ela fica acessível a todo mundo. Então, não é só uma questão do proprietário. E aí, lembrando que o decreto, ele estendeu a validade do registro para 10 anos, o que faz com que o teste psicológico, que também verifica essa questão de tendência a suicídio, que era feito a cada 5 anos, agora só vai ser feito a cada 10 anos, que é um período muito estendido, pensando na utilidade de um teste psicológico. E aí essa arma fica à disposição não só desse proprietário, mas também de todas as pessoas que têm acesso dentro da casa. E a gente está presenciando também no país um aumento dos suicídios entre adolescentes, que a gente vê também uma dezena de problemas relacionados ao acesso de adolescentes a armas de fogo, suicídio, uso em tiroteios em escolas, acidentes brincando ali com algum amigo, até o ferimento próprio do adolescente. Então tem uma série de problemas relacionados a essa disponibilidade de armas em casa. Perfeito, Natália. A gente agradece aqui a sua participação, um tema muito relevante, já que a gente tem aqui no Brasil mais de 40 mil mortes por armas de fogo por ano, né? Gravíssimo. A gente agradece a sua participação, Natália. Um grande abraço.